Olá pessoal, hoje eu estou aqui novamente para falar sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o que é e como fazer. Vamos avançar um pouco no sentido da escolarização, desse ambiente, do desafio que essa criança nos propõe. Vamos lá então. Eu quero falar inicialmente sobre o papel do professor, né, no processo do diagnóstico. Eu sempre falo assim, ó, o professor é a alma da escola. Por quê? Porque as crianças elas ficam lá com aquele professor às vezes 7 horas por dia, 5 horas por dia, algumas até 12 horas por dia passam na escola. Então, o professor é aquela pessoa que vai ter condições de observar, e essa observação é uma observação privilegiada do comportamento da criança. E esse professor ele pode identificar precocemente os sintomas. Aí eu quero falar o seguinte: os pais, no primeiro alerta do professor, os pais devem levar em consideração. Se o professor passa muito tempo com o seu filho e ele está dizendo que aquele comportamento não está adequado, já é uma lanterna acesa, compreende? Então, assim, você, professor, tem que ter um olhar luxuoso sobre a criança, sobre o comportamento da criança. Será que esse comportamento está direcionando para um diagnóstico específico? Chame a família, dialogue com a família. Eu sei que para a família é duro, é frustrante, é pesado receber essa informação, mas quanto mais precoce isso vier, melhor, tá? Então, assim, família, escola, professor, esses 3 eixos em prol do desenvolvimento da aprendizagem da criança. Então, famílias, olhem com atenção e carinho a queixa dessa professora sobre o seu filho. Essa queixa, se for levada em conta de forma precoce, com certeza, no futuro, o desempenho dessa criança será outro. Quais as etapas envolvidas no processo diagnóstico? Lembra? No outro vídeo a gente falou. Precisa de muita coisa para dar um diagnóstico. Não é só uma olhada do médico, não é só a escola falando, não é só a família reclamando. O diagnóstico ele é multidisciplinar. Então, você pode pedir, né, solicitar um neuropsicólogo, um psicólogo, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, um médico. Então, são diversos profissionais, tá? Que estão aí disponíveis e que você, a partir do momento que tiver essa sinalização, procure os profissionais para que realmente a criança possa ter essas avaliações e assim o médico poderá construir um diagnóstico preciso. Então, assim, esse diagnóstico, veja bem a complexidade. Uma entrevista com os pais é necessário. Por causa da queixa, dos sintomas, do comportamento, das atividades sociais, tudo é definido ali nessa entrevista com os pais. Depois, entrevista com os professores, também. Né? Geralmente, o psicopedagogo, ele faz esse trabalho. Ele chama a família, faz uma anamnese, faz um questionário próprio para aquela situação, entrevista o professor da criança, por isso que o professor tem que estar atento ao comportamento da criança. E hoje, professores, eu vou ensinar vocês a fazer um inventário sobre o comportamento da criança. Mais para frente no vídeo você vai aprender a fazer isso. O inventário é como se fosse um dossiê de todo o comportamento da criança, mas todo, o que eu devo colocar? Nisso que eu vou mostrar para vocês hoje, eu botei passo a passo do que você precisa fazer para preencher esse inventário.
Também é preciso fazer uma avaliação, uma observação da criança no próprio consultório, seja o consultório médico ou psicopedagógico. Uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicopedagógica e uma avaliação fonoaudiologia. Então, a partir de todas essas avaliações e essas entrevistas, o médico vai colher todas essas informações e a partir daí, então, vai poder dar um diagnóstico. Diagnósticos precoces sem essas avaliações é coisa de se pensar. Para auxiliar nesse processo, algumas ações do professor são de extrema importância. Primeiro, descrever as atividades e comportamento do aprendiz. Dar exemplos práticos do comportamento da criança. Não adianta, por exemplo, você dizer assim, ele fica correndo o tempo todo. Isso é muito genérico, toda criança corre o tempo todo, né? Mas você pode dizer, olha, inclusive na semana passada ele saiu com a mãe da escola correndo e atravessou a rua sem olhar para um lado e para o outro e o carro freou. Quer dizer, contar um episódio. Porque quando você dá um contexto para o médico ou para o avaliador, ele tem mais subsídios para analisar. Porque toda criança corre. Então, é melhor você contar um episódio, tá? Dar exemplos práticos do comportamento da criança, como esse que eu acabei de falar. Ter interesse em estudar sobre o TDAH. Ou uma outra síndrome, né? Se você tem um aluno com síndrome de Down, você tem que estudar sobre a síndrome, né? Quais são as limitações e as potencialidades desse aluno? E aqui também, quais são as potencialidades do aluno com TDAH? São enormes, são muitas. Nós vamos ver isso nessa série que eu estou falando para vocês do TDAH. Então, não é na limitação, né? A construção do inventário é ótimo. Inclusive, tem médicos que pedem, a mãe chega na escola e diz, olha, o médico está pedindo uma avaliação descritiva da criança. E aí você não sabe o que escrever, não sabe o que dizer, né? Então agora eu vou ensinar você a como fazer este inventário, tá? Isso vai ser muito bom, porque não vão sair coisas que não são necessárias, vai ser coisas que vai realmente sinalizar o déficit de atenção e hiperatividade, tá? Porque, gente, um diagnóstico bem elaborado, claro e preciso, ajuda o professor. E eu estou aqui para isso, para que você consiga incluir esse aluno na sala de aula e melhorar a qualidade de vida dele. Então, além do acesso dessa criança, a permanência dela na escola, você vai garantir o sucesso educacional dela. Como é que o sucesso educacional acontece? Se ela aprender. Então, promover o processo de inclusão, que é o meu objetivo com vocês, ajudar vocês a promover o processo de inclusão, é quando eu dou ferramentas para que você consiga descrever esse aluno de uma forma clara e precisa para dar conta de um pedido que o médico fez, por exemplo, ou da psicóloga fez. Então, isso é muito importante. E eu quero desafiar você. Você pode construir um inventário e mandar para mim. Eu posso ler, pode mandar pelo WhatsApp, pelo Instagram, e eu posso ler, ou então me chama num vídeo, a gente pode conversar, eu posso dar algumas ideias também, certo? Então, eu não posso cobrar do professor algo que ele não sabe fazer, porque fica aquela ideia, o que eu vou botar da criança, escrever, o que eu vou colocar nesse inventário sobre o aluno? Eu tive uma experiência interessante que nós tivemos uma criança com TDAH na escola, uma outra criança, só que ela tinha TDAH e TOD. Então, o TOD é o transtorno opositor desafiador, que é um tema que nós vamos ver aqui mais para frente.
Agora, o que aconteceu? A psicóloga veio conversar com a gente e falou o seguinte: olha, ele não tem nada, tá tomando um remedinho, isso é coisa da escola, tarará, tarará. Tudo bem, a gente acolheu, só que essa criança, ela batia em todo mundo na escola, todos os professores, todos os amigos, bateu em mim. Então, a psicóloga não acreditava no que a gente falou para ela, porque a gente só falou. Então, quando a psicóloga foi embora, eu disse, vamos fazer um dossiê. Então, nós fizemos um dossiê filmando e fotografando alguns comportamentos da criança e fizemos um inventário. Quando lógico, isso com autorização dos pais, né? Quando a psicóloga veio no segundo momento, nós mostramos o dossiê para ela. Daí que ela compreendeu o que estava acontecendo. Então, o inventário bem feito, né, revela realmente um diagnóstico, ajuda o médico a fechar esse diagnóstico. Então, aqui é o inventário. Então, não precisa mais quebrar a cabeça, tá? Eu estou aqui para te ajudar. Tem essas perguntas aqui e a partir dessas perguntas você vai construir esse relatório. Lógico, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos que usar nessa escrita que o que você está colocando ali representa o momento. Não é que a criança é assim. Naquele momento ela se apresenta assim, para não criar rótulos. Então, como a criança se relaciona com os adultos? Você vai descrever. Ele obedece mais os adultos, não obedece os adultos, ele desafia os adultos. Ela é receptiva ao contato com o adulto, é afetuosa, ela se interessa, por exemplo, pelos assuntos dos adultos, obedece regras. Não adianta você botar assim, não obedece regras. Não, não é isso. Dialogue. Nesse inventário é como se você estivesse contando a partir dessas perguntas que eu coloco e você me conta. E quando a gente conta inclusive episódios. Pode colocar. Procura ajudar quando necessita, ela é proativa. Em que aspecto ela é proativa? Né? Como a criança se relaciona, no modo geral? Consegue brincar em grupo? Consegue seguir as regras das brincadeiras? Tem amigos? Os colegas gostam dela? Briga facilmente? Como reage quando é contrariada? A criança finaliza o trabalho de forma individual? A criança cumpre os prazos? Consegue finalizar quando lhe é dado um tempo extra? Então, quer dizer, até na hora do lanche não terminou a tarefa, aí vai para o lanche, aí você diz, depois do lanche eu vou dar ainda meia hora para você terminar, e ela termina? O nível de acerto é semelhante aos dos colegas da sala? Como é a finalização e a precisão dos trabalhos realizados em casa? Traz os deveres, traz os trabalhos? Como é que é essa relação, né? Como são as habilidades de organização dessa criança em relação ao seu material, suas anotações, o registro das tarefas, os trabalhos entregues, o ambiente de trabalho? Quais situações parecem piorar o desempenho da criança? Vejam, essas perguntas, elas também direcionam você a pensar, fazer uma reflexão sobre o ambiente da tua sala de aula. Quais são os momentos que deixam aquela criança muito mais agitada? Né? Quais parecem melhorar essa situação? Qual é o ambiente que propicia que esse aluno mantenha, por exemplo, a atenção dele? Por que eu digo isso? Por exemplo, se essa criança tiver que tomar uma medicação, e se ele fica mais agitado depois das 3 horas, depois do lanche, essa medicação pode ser dada mais tarde. Entendeu? Ela não precisa ser dada antes de vir para a escola. Porque senão ela já chega muito assim, boazinha, né? Pra gente. Então, nós temos que pensar em tudo, em tudo. Essas questões ajudaram a montar um inventário,
tanto lá na minha escola quanto de outras professoras que eu já indiquei, tá? Mas cuidado com as palavras que você vai usar, para não rotular, não discriminar, não induzir um diagnóstico, certo? Então eu sempre gosto e falo para as minhas alunas da universidades, ou para um curso que eu esteja dando, na minha turma de psicopedagogia, né? Eu sempre falo para os psicopedagogas, olha, cuidado com o que você fala, as afirmações, mas use sempre um conectivo desse tipo assim. No momento, a criança apresenta esse comportamento, entendeu? No momento, ela apresenta esse comportamento. É diferente de você já afirmar, essa criança é desobediente, não. No momento, essa criança não obedece às regras colocadas no grupo. É diferente de você dizer nesse momento e você afirmar, essa criança nunca obedece às regras do grupo. São coisas diferentes, gente. Consequências do TDAH para a escolarização. O TDAH é fator de risco para o baixo desempenho acadêmico, certo? E aí a gente tem uma coisa muito interessante. Algumas crianças com TDAH, elas acabam abandonando a escola depois que ficam maiores. E isso é um risco, porque elas vão ficar em vulnerabilidade. Ou seja, elas podem se envolver com drogas, elas podem faltar aula, mentir para os pais, fazer pequenos delitos, né? Então, cuidado, muito cuidado. E se nós, especialmente nós que somos da educação básica, a nossa função, né, enquanto seres amorosos com os outros, nós temos que ter esse olhar atento, que é o olhar luxuoso sobre o outro, sobre o desempenho desse meu aluno, porque ele não faz de propósito, é algo cerebral, né, que precisa ser ajustado. A plasticidade cerebral precisa ser ativada. Quem já viu meus outros vídeos? Então, o diálogo, a conversa, a pergunta é fundamental para esse aluno, para que ele possa construir novas sinapses, olhar o mundo de outro jeito, se relacionar com o mundo de outro jeito. Consequências também, suspensão e expulsão, ocorre com a criança adolescente, apresenta maior risco de abandono escolar, desempenho acadêmico inferior à sua capacidade intelectual, ou seja, elas são extremamente inteligentes, mas não conseguem externalizar isso por causa da impulsividade. E eu já contei no outro vídeo, e repito agora, o meu filho foi expulso da escola, né? Ele foi colocado para fora da sala de aula e ainda colocaram um rótulo ao vivo, publicamente, o professor colocou, né? E essa criança com 10 anos chega em casa e me diz, não quero mais ir para a escola, porque lá eu não tenho nenhum amigo e ainda o professor diz que eu tenho uma doença chamada hiperatividade. Foi quando eu sentei com o João e falei para ele o que é isso e como a gente tenta controlar, entendeu? Então é importante a conversa. O seu filho tem que saber o que ele tem para ele poder se autocontrolar, se autogerenciar, pedir ajuda quando for necessário. Quais funções psíquicas estariam comprometidas com a pessoa com TDAH? Então, as funções executivas, né, gente? Elas acabam ficando um pouco prejudicadas porque envolve atenção, concentração, pensamento lógico. Então, assim, ó, as crianças elas vão ficar com dificuldades em elaboração de raciocínio abstrato, porque a abstração é algo que pode demorar tempo, elas não têm esse tempo, tá? Alternância de tarefas, ela faz uma tarefa e não termina, aí começa outra, não termina, por isso que é importante colocar o limite. Nós vamos fazer essa tarefa agora até o fim, depois você começa a outra. Planejamento e organização das atividades.
é excelente. Façam realmente essa organização. E digo assim, não é só para pais, para as crianças da sala de aula. Você, professora que está me escutando agora, experimente fazer diferente. Faça uma organização das atividades diárias no quadro, num canto ou num cartazinho, para que as crianças, essa impulsividade, ela diminua, porque ela já sabe o que vai acontecer no outro momento. Isso também é bom para as crianças autistas. Elaboração de objetivos, dizer para a criança onde é que você quer chegar, qual é a nossa intencionalidade hoje na aula, o que nós vamos fazer, geração de hipótese, né? Hipótese é algo totalmente abstrato. A criança com hiperatividade, ela quer ter tudo no concreto, mais rápido, mais preciso. Então, vamos desenvolver essa condição. Influência e memória operacional, resolução de problemas, formação de conceitos. Tudo isso envolve as funções executivas. E é lá nas funções executivas que nós vamos mexer. Nós vamos gerar novas sinapses a partir da mediação. Mediar o processo, né, cognitivo. Inibição de comportamentos, automonitoramento, iniciativa, autocontrole, flexibilidade mental, controle da atenção, manutenção do esforço sustentado, antecipação, regulação do comportamento e criatividade. Todas essas funções executivas, ela vai ter dificuldade. E é nessas dificuldades que nós vamos mexer. Entendeu? É nessas dificuldades que nós vamos investir. Se ela tem dificuldade ali, nós vamos investir naquela área que está com prejuízo, para que ela então consiga se equilibrar um pouco mais. Ah, mas como, Isabel? Gente, trabalhando com conceitos, trabalhos em grupos, né? Tudo isso que a gente já falou aqui. Ações concretas, impondo limites, impondo regras, organizando a vida escolar. Porque uma criança hiperativa não sabe nem onde está o lápis. Chega na escola, não sabe nem onde tem o lápis ou a borracha. Eu acho que você, professora que está me assistindo, já se identificou com isso, né? É bem assim mesmo, tá? Os estudos demonstram também maiores índices de dificuldade na coordenação motora fina. A letra dessa criança, ela sempre é horrível. Uma das brigas aqui em casa era a letra do João. A letra do João era horrível. Então meu marido ficava assim, não, esse não é o J de João, eu não sei. E ele até hoje tem a mesma letra. Então não adiantou muito brigar pela letra, né? Porque a letra sempre foi um problema. Aqui. O que causa o TDAH? O que causa? Para nós professores, não importa muito o que causa. O importante é o diagnóstico. O diagnóstico chegando, ele claro e preciso, não como uma hipótese, como pode ser que tenha, não. Um diagnóstico. Por quê? Porque a partir dali a gente vai montar estratégias para trabalhar com essa criança. Agora, qual é a causa, né, dessa desatenção, hiperatividade, impulsividade? Por que essa criança nasceu assim? Então, existe multifatores, né? O transtorno é considerado multifatorial. É uma integração, interação entre diversos fatores. Por exemplo, a questão genética, porque geralmente a criança hiperativa já tem os pais hiperativos. Por exemplo, eu sou hiperativa, né? Eu sou hiperativa, quem me conhece sabe. Questões ambientais que também influenciam. E quando a gente fala em questões ambientais, a gente fala de questões de relacionamento entre pessoas, certo? Então, uma família desestruturada desestrutura mais ainda um TDAH. Famílias mais equilibradas nos seus relacionamentos deixam a criança mais equilibrada, é consequência. E a questão neuroquímica também, né? Que envolve a parte frontal do cérebro. Então, esse conjunto de características, né? Eles então definem
o TDAH. O fator genético tem grande influência no surgimento, porque os pais têm comportamento parecido. Sabe, quando eu fui na médica levar o João, uma das vezes, ela falou assim pra mim, eu reclamei muito do João, que eu já não suportava mais o guri era muito bagunceiro, fazia coisa errada, subia onde não devia, e não terminava as coisas, e perdia o material escolar, e não levava o material escolar para aula, aquela confusão eu relatei para ela. Daí ela falou assim, mas você já notou que você é assim também? Né? Que você também é um pouco assim? Então, eu comecei a perceber que eu também sou hiperativa. Né? Eu também tenho essa predisposição. Os fatores ambientais que mais têm sido associados a um risco aumentado para a criança com TDAH é o uso materno de cigarro e álcool, né, durante a gestação. Isso tem uma perspectiva bem grande. Né? Tem muitos trabalhos científicos relacionando o TDAH ao uso de cigarro e bebidas alcoólicas durante a gestação, que não é o meu caso. Como se trata o TDAH? O que fazer com esse aluno, então? O tratamento envolve também uma abordagem múltipla. Por quê? Tem intervenção psicoeducacional que envolve a família, a criança e a escola, né? Então, a psicopedagoga que for atender, ou a neuropsicopedagoga que for atender essa criança, ela vai ter que ter o contato com a família, com o paciente, né? E com a escola. Não adianta o trabalho dela interno da clínica, ele não vai ter o mesmo resultado se ela agregar as orientações à família e as orientações à escola, tá? E temos também intervenções psicoterapêuticas, psicopedagógicas, neuropsicopedagógicas, intervenção farmacológicas e terapias. Tem um vídeo específico que eu falo das terapias, todas as terapias que basicamente o João fez, né? Para que hoje ele está centrado, bem. A farmacologia, como a gente já falou no outro vídeo, é um pouco complicado e também necessário. Necessário porque a mãe já não tem mais o controle sobre a criança, né? Então há uma angústia muito grande para que essa criança realmente fique mais concentrada e não coloque a própria vida em risco. Mas essa medicação, né, do tipo Concerta, Ritalina, há uma perda de apetite, há irritabilidade, alteração no sono, dores de cabeça, dores abdominais. Fora isso, deixa a criança apática diante da escola, né? Então tem esses efeitos aí. O TDAH, ele pode vir associado a outros transtornos também, tá bom? Tipo transtorno de conduta, transtorno opositor desafiante, transtorno de humor, transtornos de aprendizagem. Então, por exemplo, nós temos o TDAH com dislexia, junto. Nós temos várias crianças que têm os dois transtornos. Nós temos crianças com TDAH e transtorno do humor, vários. Temos TDAH e o opositor, transtorno opositor. Né? Então, a carga de estresse familiar é muito grande. Então, professor, fique atento, acolha essa família, planeje junto com a família alternativas para melhorar a qualidade de vida dessa criança, certo? Algumas estratégias para o dia a dia da escola. Sabe que na formatura do João Vitor do pré, meu marido estava batendo foto. Ele até parou porque ele não aguentou. Enquanto todas as crianças estavam sentadinhas esperando ser chamada, o João estava em pé na cadeira, pulando, com o capelo na cabeça, batendo palma e gritando. E nós ali, os pais, não dava para ir lá para pegar ele, e ele fez uma algazarra que não tem tamanho, né? Isso com 6 anos.
Ele era terrível. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês é que isso muda se a nossa intervenção for precisa, tá? Vamos agregando questões, agregando experiências e vamos construir juntas uma outra realidade, tá? Vamos experimentar fazer diferente. Primeiro, algumas estratégias para o dia a dia da escola. Professoras, preste atenção. O acolhimento da esse estudante. Então, ele deve ficar sempre mais próximo de você, da sua carteira, né? Mais próximo, ser tratado com carinho, com atenção. Identifique quais os talentos que tem o seu aluno. Eu identifiquei alguns talentos do meu filho. E um deles foi a música. A música mudou a vida dele completamente. Estimule, aprove, encoraje, ajude no desenvolvimento, elogie sempre que possível, minimize ao máximo, evidenciar os seus fracassos, aposte na autoestima dessa criança, que ela seja o seu parceiro. Eu fiz magistério, né? Aí naquela época não tinha TDAH, né? Assim, não se falava disso. Mas a orientação que a gente tinha assim, ó, sabe aquele aluno bagunceiro que não te obedece, que está sempre desatento, que fala o tempo todo, que perturba na sala? Traz ele para próximo de ti para ele ser o teu auxiliar, para ele ser o teu parceiro na escola. Isso ainda vale, gente. Isso ainda vale. Busque estratégias que estimulem o interesse do estudante. Olha, eu tenho certeza que ele também tem um hiperfoco. Eu já falei em outro vídeo sobre hiperfoco. Hiperfoco é aquele desejo sobre determinado objeto, assunto, filme. Descubra nele o hiperfoco. E aí busque nele essa parceria. O hiperfoco do João, por exemplo, é música. Então, sempre que ele está chateado, ele vai tocar música. É o hiperfoco. Então ele gosta muito de instrumentos, ele gosta de ir para a internet para ver partituras novas, aprender instrumentos novos. Esse é o hiperfoco dele. Então teu aluno também tem um hiperfoco. Vamos ver, pode ser desenho, pode ser pintura, pode ser exercício físico, pode ser futebol. E a partir disso você vai ter a atenção dele, que é muito importante. Aposte no hiperfoco. Solicite ajuda sempre que for necessário. Tem momentos que você vai ficar sem controle. O guri vai estar descontrolado e você também descontrolada. Peça ajuda. Saia da sala. Peça algum amiguinho para chamar alguém da coordenação para ficar um pouquinho na sala para que você possa respirar, que você possa tomar uma água. Nunca agrida o seu aluno. Nunca chame um palavrão para o seu aluno. Não dê rótulos a ele. Não separe a sua turma dessa criança, certo? Então, assim, estressou, sai da sala, respira, volta, pensa numa outra possibilidade, converse com alguém da escola para te ajudar. Evite estigma. Organizando espaço e monitorando o processo. A rotina e a organização. Tem que ter uma rotina e uma organização. Agenda e lembretes serão de extrema valia. Então, que essa criança tenha uma agenda, tenha lembretes, isso vale para a família e para a escola. Quanto mais próximo de você, menos distração. Estabeleça combinados. Estes precisam ser claros e diretos. Deixe claras as regras e os limites. Então, assim, se a regra é fazer até tal hora tal coisa e ele não fez, então está fora da regra. Hoje, por exemplo, tem uma menina que é bem desatenta. Eu já tinha avisado que precisava do lápis a semana toda, né? Hoje é terça, mas desde a semana passada estou vendo lápis e uma folhinha para as videoaulas. E aí hoje, agora eu vou mostrar uma continha e vocês vão fazer aí. Daí todo mundo pegou o seu caderno, seu lápis e ela olhava para mim assim, Luísa, você fez? Você pegou o caderno? Ai, não tem lápis. Não tem lápis. Vou buscar um lápis. Ai, demorou um monte o lápis. Chegou o lápis, não tem folha. Eu disse, não, então faz nas últimas folhas do livro que você pode usar. Aí ela usou. Aí era uma continha de adição. Ela não fez. Depois eu passei uma continha de subtração.
Eu disse, Luísa, já que você não fez a da adição, faz agora e a da subtração não precisa fazer. E ela não fez. Entendeu? Ela não fez. Então, aí, isso foi ontem. Hoje a mãe dela disse, mas você não deu a conta para ela. Cortou o vídeo. Tudo bem. Tudo bem. Mas isso acontece várias vezes, né? Várias vezes. E eu estabeleci uma regra. Se não fizesse a conta, não podia dar o resultado. Ela tinha que realizar as continhas para me dar o resultado. Então, como ela não tinha realizado a continha, não pediu o resultado. A regra, porque eles gostam de falar nas videoaulas, né? E ela não falou porque ela não tinha, naquele momento, né? Não falou porque não tinha resposta. Eu estabeleci uma regra e ela não cumpriu. Seja seguro e firme com a aplicação das regras. Estimule a autoavaliação. Ajude seu estudante a descobrir por si próprio as estratégias mais funcionais. Muito interessante porque o João chegou num tempo que eu ia buscar ele na escola, né, às 5 horas, e eu dizia, e aí, João, como é que foi? Ele assim, nem te conto, mãe. Mas antes de eu dizer o que eu fiz de errado, eu vou dizer o seguinte, eu vou ter que ficar 2 dias sem celular. Ele mesmo já dava a estratégia, porque a gente estabeleceu uma regra, se ele incomodasse na escola, a gente tiraria o celular. Ele mesmo tirava o celular por 2 dias, porque ele já sabia que tinha feito coisa errada. Entende? Ele já começava a se autoavaliar sobre o que ele fazia. E era bem engraçado. Hoje, quem conhece o João, diz assim, quem conhece só agora o João, diz assim, não, o João não é essa pessoa que tu descreve que ele era. Porque ele era terrível. Vocês não têm ideia quantas lágrimas eu derramei, quão frustrada eu fiquei, né? Mas eu vou dizer para vocês, eu conquistei. Meu filho hoje está bem, não toma medicação, só florais e homeopatia. O hiperfoco dele é em música, então ele sabe quando está muito estressado, ele vai para a música, ele tem um sono regular, 10h30, 11 horas é o máximo que ele fica acordado, depois ele dorme, entendeu? Então, mas isso não foi do dia para a noite, necessitou de muito empenho, muita ajuda, e é isso que está faltando para nós. Procedimentos facilitadores, estabeleça contato visual com a sua criança, porque não adianta falar e ele olhar para os lados. Olhe olho no olho. Propõe uma programação diária para que ele cumpra. A repetição é forte aliada na busca do melhor desempenho do aluno. Então, assim, já falei 1000 vezes. Fala 7.000 vezes se for necessário. Entendeu? Tem que falar várias vezes mesmo, várias vezes. Essa é a função do pai, por exemplo, da mãe, né? Não desistir do seu filho, investir nele. Quando eu digo investir, não é investir dinheiro, é investir tempo, é investir diálogo, é investir acolhimento, é investir escuta. Determine intervalos entre as tarefas de forma a recompensar pelo esforço feito. Então, ao estabelecer um quadro de tarefas que ele tem que fazer durante a semana, deixe horários livres para ele mesmo gerenciar como ele vai usar aquilo. Combine as saídas das salas de forma estratégica. Você pode, professora, terminou essa tarefa, você pode dar uma voltinha lá, aproveita, vai no banheiro, toma água. Então, porque a criança ela tem impulsividade dentro do corpo, ela precisa sair. Adote um sistema de pontuação, também é legal. A integração ao grupo será um fator de crescimento. Esteja atento ao grau de aceitação da turma em relação a essa criança. Identifique possíveis parceiros do trabalho. Então, assim, sempre tem aquele amigo que gosta de fazer trabalho com ele, vai gostar. Então, identifique, coloque os dois juntos. Grandes conquistas podem ser obtidas através do contato com seus pares.
Na hora da prova, por exemplo, tá? Agora não vou entrar dentro da prova. A prova, ele não cumpre o horário da prova. A prova precisa de um tempo maior. As instruções devem ser simples. Destaque as palavras-chave, usando cores ou sublinhando em negrito. Porque o déficit de atenção e hiperatividade, quando você grifa a palavra, você está direcionando a atenção dele para aquelas palavras. E também, se o enunciado é muito grande e ele tem hiperatividade, ele não vai conseguir ler tudo, não tem paciência. Então, a partir do que você colocou em negrito, ele já vai absorver e já vai responder. Destaque palavras-chave utilizando cores. Estimule o estudante a destacar também as informações mais importantes no conteúdo que é para estudar. Evite atividades longas, substitua por menores, né? Reduz o sentido do eu nunca serei capaz de fazer isso. Pelo contrário, você diga a ele, você é inteligente e é capaz. Mescle tarefas com maior grau de exigência, com o menor grau de exigência. Incentive a leitura e a compreensão de tópicos. Utilize procedimentos alternativos como testes orais, uso do computador, máquina de calcular. Estimule a prática de fazer resumos. Isso facilita bastante na estruturação das ideias e fixação do conteúdo. Oriente o estudante como responder às provas de múltiplas escolhas e abertas. Estenda o tempo dessa avaliação. Tem uma agenda de comunicação com a família sobre a questão dos testes e provas. A família tem que saber qual é o dia da prova. Incentive a revisão de tarefas. E assim, mantenha sempre o contato com a família. Sempre. Procure nesses encontros enfatizar os ganhos, entendeu? E não só aponte as dificuldades. A família tem que estar na escola. Quando a família desse aluno está na escola, se relaciona com outras famílias, as outras famílias conseguem compreender um pouco do que essa família específica está passando. E aí elas também começam a colaborar, orientando o seu filho, né? Dando sugestões para as mães. Evite chamá-lo quando há problemas. Quando eu digo chamá-lo na frente dos outros, dar aquela bronca na frente das outras crianças. Evitar isso também. Ajude seu estudante a fazer um cronograma das tarefas. Tente anunciar previamente os temas, estimule a atividade física. Então, nós temos aí uma bateria de sugestões. Então, hoje nesse vídeo, você viu como fazer o inventário, utilizando aquelas perguntas que eu dei, e aqui dicas de como trabalhar essa criança em sala de aula, em casa e a partir de testes e o seu relacionamento com a família. Espero que tudo isso tenha sentido para você, porque para mim tem. E digo mais, eu quero ouvir você. Se você tem um aluno com TDAH e não está sabendo como trabalhar com ele, me chame pelas redes sociais. Eu vou fazer questão de te orientar, de dar ideias e dicas para que você coloque em prática a partir do que você está passando. Você, professora, ou você, mãe, ou você, pai, vocês não estão sozinhos. Juntos, vamos mudar a realidade da criança com TDAH. Porque educar é uma aposta no outro. Ok? E aguardo vocês, então, com as suas dúvidas. Um beijo grande e que nós possamos, então, realizar uma outra história na vida da criança com TDAH. Um beijo grande e até o próximo encontro.